Olá, voltamos com o Agronacional. E você vai ver já já. Devido à estiagem, nós tivemos uma perca na safra de verão, que é a safra prioritária, de 30% a 35%. A cana é um dos principais e mais antigos cultivos realizados aqui no Brasil. E as evoluções tecnológicas são cada vez mais praticadas nesse tipo de agricultura, aumentando a produção e trazendo mais lucratividade para o negócio. A cana-de-açúcar é uma das primeiras culturas agrícolas do mundo. A descoberta foi há milhares de anos na Nova Guiné, mas na Índia que fez sucesso. Depois, foi trazida pelos portugueses ao Brasil. Aqui, a primeira muda foi plantada na capitania de São Vicente, mas foi no Nordeste, principalmente na capitania de Pernambuco e da Bahia, que os engenhos de açúcar se multiplicaram. E hoje, como está a produção de cana quanto à sustentabilidade? Hoje, o processo de produção está mais tecnológico no sentido de trazer ferramentas para melhorar o processo agrícola como um todo, sabe? Mudanças tecnológicas que o Roberto, produtor de cana há pelo menos 18 anos, usa nas suas lavouras. Isso traz um grande benefício, principalmente para você ter uma boa produção e ter uma boa rentabilidade do seu negócio, que é fundamental hoje você produzir bem. Eu vejo como uma sustentabilidade aí para trazer melhorias para o produtor, trazer novas tecnologias que podem agregar a nossa produção e também trazer uma rentabilidade melhor para o negócio. Nos últimos 15 anos, o setor sucroenergético adotou medidas que causam menos impacto ao meio ambiente. Uma delas é a eliminação da queima da palha da cana no pré-colheita. E isso trouxe muitos benefícios. Um deles foi a redução da emissão de gases do efeito estufa. Hoje, praticamente 100% da cana do estado de São Paulo é colhida de forma mecanizada e aí isso possibilitou o uso de outras tecnologias, como rotação de cultura, intensificação da rotação de cultura, na verdade, que já era feita, uso de drones, uso de agricultura de precisão, melhor sistematização de área e uso de GPS para tráfego controlado. Então, tem diversas tecnologias que hoje a gente consegue aplicar no nosso canavial, no manejo do canavial. Vamos falar um pouquinho da rotação de cultura. Eu sei que para essa região, normalmente vocês rotacionam cana com amendoim, é isso? Sim, a cultura que é mais rotacionada com cana na nossa região, aqui especificamente na região de Ribeirão Preto, é amendoim. A soja vem aumentando ano a ano e está ganhando espaço também, mas tradicionalmente aqui na região o amendoim é a cultura mais utilizada na rotação. Além de aumentar a rentabilidade do produtor rural, o amendoim proporciona benefícios agronômicos também para o canavial. Ele quebra ciclo de pragas, de solo, ciclo de nematóide, então ele proporciona um ambiente melhor para o próximo ciclo de cana. Com relação ao drone que você citou, como é que funciona efetivamente para diminuir até o custo para o produtor rural, o drone, nesse momento na cultura da cana? O drone pode ser utilizado de várias maneiras no manejo do nosso canavial. Então a gente pode fazer desde levantamentos de campo, por exemplo, levantamentos de plantas daninhas ou levantamento de falha de plantio e soqueira, até aplicações via drone. Então, por exemplo, no levantamento de plantas daninhas, a gente quantifica essas plantas daninhas dentro do talhão e isso possibilita que a gente faça um manejo específico só no local onde tem infestação e acaba reduzindo o uso de insumos, racionalizando esse uso de insumos e aumentando consequentemente a rentabilidade do produtor. Segundo o Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo, o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Na safra 2020-2021, foi responsável por mais de 654 milhões de toneladas destinadas à produção de pelo menos 41 milhões de toneladas de açúcar e quase 30 bilhões de litros de etanol. A Associação dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo oferece aos associados tecnologia e assistência técnica, entre outros serviços, com a intenção de democratizar o acesso à informação e à modernização no campo. Isso contribui para o desenvolvimento do setor. O trabalho de sustentabilidade, quando a gente vê que aquela cana ela é produzida de uma maneira ética, cujos trabalhadores daquela fazenda seguem as regras trabalhistas exatamente como manda o figurino, os produtores respeitam as questões ambientais e, de uma maneira ou outra, trabalham uma relação ética e justa em todos os ambientes da cadeia, isso é sustentabilidade.
Através de muito empenho e adoção de tecnologias, o Brasil atingiu a posição de maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Com sustentabilidade, democratização do conhecimento e ferramentas de produção, o setor pode continuar se desenvolvendo aqui no Brasil e manter os bons resultados aos produtores. Agora vamos conhecer os trabalhos realizados na Fazenda Santa Rita, em Descalvado, no interior de São Paulo. Uma fazenda de produção de leite que preza o bem-estar animal e a sustentabilidade para atingir excelentes resultados produtivos e financeiros. Vamos ver. A pecuária leiteira é a principal atividade na Fazenda Santa Rita, localizada em Descalvado, no interior de São Paulo. Fundada em 1945, hoje ela produz 40 mil litros de leite por dia de 1.900 animais em lactação. Cenário que faz parte da rotina do Roberto há décadas. Mas qual o segredo para tanta produtividade? Todo investimento que a gente faz numa boa alimentação, numa boa genética, num bom ambiente para a vaca expressar todo o potencial genético dela, está ligado a bem-estar. Então, não existe uma maneira de você ter resultado financeiro na produção de leite que não seja ligado ao investimento em bem-estar. Então, é possível que tenha produtores que maltratem uma vaca? É possível que tenha, mas são essas vacas que não vão gerar bom resultado, né? Porque não adianta eu investir em genética para longevidade e não dar uma condição para a vaca expressar essa longevidade. Uma condição ambiental, né? De semiclimatização, de uma cama limpa, de disponibilidade de alimento, de um bebedouro limpo, né? Tudo isso vai resultar em resultado financeiro, né? Então, eu acho que não existe um exemplo melhor do que a vaca de leite, do que significa investir em bem-estar e ter resultado financeiro. Uma das grandes preocupações da empresa é com relação ao bem-estar animal. Tanto que as vacas leiteiras, elas ficam em acomodações, em ambientes fechados e climatizados como esse daqui. O local consegue abranger cerca de 408 animais. Aqui eles comem e também descansam. Bem-estar que caminha de mãos dadas com a sustentabilidade. Tanto que os dejetos gerados pela produção são tratados e usados como fertilizante na lavoura de citros, por exemplo. Hoje na Lete, nós somos a única marca de leite derivados com 5 selos e certificados estampados no rótulo. E 2 deles são referentes à sustentabilidade e reciclagem, que é o selo verde e o selo reciclo. O selo verde, ele atesta que temos muitas práticas dentro da fazenda que garantem isso, que garantem esse cuidado com o meio ambiente. Então, a gente reutiliza todo o efluente dos animais, a gente reutiliza isso na nossa plantação através de fertirrigação. Então, a gente consegue fechar o ciclo, não sujar mais água ou terra para produzir a mesma quantidade que a gente produz. E o outro ponto é que a gente recicla grande parte das nossas garrafas já elaboradas em PET para ser um material mais reciclável. Além de toda a estratégia de sustentabilidade, existe a preocupação com as pessoas. São mais de 60 famílias vivendo na fazenda, sendo que algumas já estão na 5ª geração. O Rogério, por exemplo, é funcionário aqui há 34 anos. O diferencial aqui é essa ligação que os funcionários têm com a própria diretoria, né? Você vê, a gente vê isso não como um patrão e funcionário. A gente sempre fala isso, aqui a Greenz é como se fosse uma família mesmo, né? Que normalmente com 240 funcionários fica até que inviável você ter acesso a um diretor, por exemplo. Você vê ele andando pela fazenda como uma pessoa comum, então você tem esse bate-papo, essa liberdade que a gente tem. Eu acho que isso que acaba você ficando mais tempo no lugar justamente por essa, como é que se diz? Por essa afinidade, né? De ser muito transparente no seu trabalho, ter esse apoio por perto quando você precisa. Então eu acho que isso que acaba os funcionários ficando bem mais tempo aqui na fazenda. A gente tem um histórico muito grande de funcionários com bastante tempo de casa. Eu acho que esse é o diferencial entre outras empresas e fazendas, né? Que a gente sempre fala isso, né? Que é a família Greenz, né? Não a empresa Greenz. É muito legal isso. Quando questionado sobre o segredo do sucesso, o gestor não hesita na resposta. Persistência, né? A gente tem que ser persistente, a gente tem que ter sempre metas que vão sendo alcançadas. Os parâmetros que a gente usa somos nós mesmos, né? Como a gente já foi, como a gente tem que ser. Então, se você me perguntar qual é a produtividade possível, eu não sei, porque
Quando a gente produzia 5 mil litros por hectare, a gente achava que o limite era 15, depois que era 30, agora é 40. Então a gente sabe que dá para produzir mais, né? As ferramentas que a gente tem de tecnologia estão melhorando muito, né? Hoje todo esse gado tem provas genômicas. A bezerra nasce, a gente já manda um pelo dela para os Estados Unidos e a gente já recebe toda a informação genética dela. Então a gente já consegue escolher no nascimento quem vão ser as mães do futuro plantel, né? Porque são os animais superiores. Então, assim, é um ganho todo incorporado de tecnologia em todas as áreas, que na verdade a gente nem sabe qual é o potencial, né? Então, eu acho que se a gente for persistente, trabalhar duro, né? Porque essas rotinas sempre são realmente rotinas difíceis da produção de leite, né? Eu acho que a gente acaba ultrapassando os momentos mais difíceis e tendo sucesso. Muita persistência, metas bem definidas, manejo sustentável e adoção de tecnologias. Esses são os segredos dos bons resultados da Fazenda Santa Rita. Ainda falando em produção de leite, vamos ver agora uma matéria sobre os impactos do clima nesse tipo de operação. Cada dia que passa, fica mais fácil entender como os efeitos climáticos afetam a produção que alimenta o Brasil. Quem planta cana-de-açúcar, café e feijão está sentindo a produtividade diminuir, mas eles não estão sozinhos. Outro produto que também está sendo impactado pela seca é o leite. A estiagem prolongada diminuiu a qualidade da pastagem. E com isso, a alimentação das vacas ficou comprometida. Em algumas propriedades do interior de São Paulo, a produção de leite está 50% menor. Estamos no sítio do seu João Bragado, que fica em Mojimirim. O rebanho das vacas leiteiras tem 150 cabeças da raça Jersey. Da propriedade saem 1.000 litros de leite por dia. E 60% da alimentação delas é produzida aqui mesmo. No nosso caso aqui, que a gente produz em lote toda a suplementação, ficou muito difícil, porque devido à estiagem, nós tivemos uma perca na safra de verão, que é a safra prioritária, de 30% a 35%, sendo que na safrinha, a perca foi total. E o senhor acredita que tudo isso justamente seja por conta dos problemas climáticos que a gente vive na agricultura? Sem dúvida, 100%. Principalmente aqui nós no estado de São Paulo, na nossa região, que ficou muito difícil, né? Aqui está faltando muita chuva, né? E a tendência não é de melhora tão cedo não, sabe? A pista de trato tem ventiladores com umidificação. Isso ajuda o animal a encontrar um pouco mais de conforto térmico enquanto se alimenta. Produtores menores muitas vezes não conseguem fazer esse tipo de investimento e quando a temperatura aumenta, a produtividade pode ser comprometida. Essa situação está fazendo com que muitos pecuaristas desistam de produzir leite. O estresse térmico nada mais é do que quando a condição climática está desfavorável para que a vaca esteja na sua zona de conforto térmico. E para isso, ela gasta muita energia aumentando os movimentos respiratórios, fica muito tempo em pé para dissipar calor, não se alimenta bem, acaba aumentando muito o consumo de água, cai o consumo de alimento e também cai a sua performance reprodutiva. Então, todas as vezes que ela é estressada por um calor intenso ou uma umidade intensa, ela se dificulta a ter uma produtividade boa, tanto na parte de produzir leite como na parte de reprodução. A Patrícia é médica veterinária e acompanha de perto a produção leiteira do seu Bragado e de outros produtores da região. O clima ele tem demonstrado uma seca muito agressiva, vamos dizer, aqui na região do sudeste de São Paulo. E isso está dificultando os produtores a parte de volumoso, né? Então, quem fez silo, ensilou, tem alimento. Quem não tem, está passando um pouco apertado, né? E isso tem refletido, sim, no laticínio. Já teve caso do senhor ouvir colega que acabou desistindo da produção porque não teve mais como comprar a alimentação do gado? Eu acho que de desistir quase 50%.
E os outros que sobraram estão passando uma fase muito dura. E a tendência para o futuro é quase não conseguir trabalhar mesmo, não tem como. Para que o produtor de leite consiga superar os períodos de estiagem, é preciso planejamento e investimento em ferramentas para garantir a produtividade das fazendas. Gente, esse foi o Agro Nacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. Semana que vem estaremos aqui de novo te esperando com mais notícias sobre o mundo do campo. Agora você também pode assistir ao nosso programa no TV Brasil Play e nos seguir nas nossas redes sociais da TV Brasil. Um excelente dia para você e até semana que vem. Tchau!